meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja com todos vós. Estou muito feliz de poder retomar mais uma parte da lição. Vamos hoje ver a lição de número 9, né? Desde já agradecendo a Deus pelas bênçãos, pelos cuidados, na verdade, e por toda a unidade, ainda que passemos por momentos difíceis, não podemos deixar de lembrar nem mencionar, mas sabemos que com mão forte Deus tem cuidado de nós. Como um todo, como a igreja, cuidado do anjo da igreja, nosso pastor, dos professores, dos alunos, de todos os nossos amados irmãos. Dessa forma nós nos colocamos em gratidão a Deus e principalmente por podermos aqui observar mais uma palavra, mais um ensinamento, mais uma manhã de bênção, né? E toda vez que tomamos a porção da palavra, é bênção para nossas vidas, é regozijo, é manifestação de fé, é onde nós podemos andar e caminhar pautados, né, na palavra de Deus. Vamos orar ao Senhor pedindo a direção dele nesta manhã, para que possamos tomar mais essa porção desses ensinamentos que são tão preciosos. Já começaremos a comentar sobre eles. Reclina a tua cabeça em reverência ao Senhor, vamos orar ao Senhor pedindo a direção a Ele. Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus, teu Filho, nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor tem cuidado de nós, porque o Senhor tem nos sustentado como um forte e nos dado, Senhor, esse desejo de aprender de Ti, de poder examinar as Escrituras, de poder aprender do Senhor. Que Teu Espírito Santo faça-se presente aqui em nosso meio, onde estivermos, a onisciência, a onipresença e a onipotência, nos ensinando, cuidando de nós e nos trazendo dia mais clareza com relação à Tua palavra e principalmente possamos viver esta palavra na sua essência. Em nome do Senhor Jesus, nós te oramos, nós te agradecemos hoje e sempre. Amém. Amados, o desejo é que nós pudéssemos até ficar conversando, né? Batendo um papo, como nós dizemos, também a saudade de estarmos congregando, de estarmos como igreja. Mas sabendo do momento em que passamos, com toda a consciência, né? Com todas as medidas de profilaxia, com todo o cuidado, nós temos interagido desta forma, sabendo que Deus tem cuidado de nós e tem cuidado da igreja do Senhor. Semana passada, domingo passado, tivemos uma aula que foi uma bênção, né, com o pastor Roberto, que hoje integra também esse grupo de professores, né, do qual podemos fazer parte. Falou sobre a ética do culto, né, e dessa forma também fez uma recapitulação das lições que se seguiram. Muito bom, muito interessante, né? E hoje, essa lição que vamos tomar agora, essa porção da palavra, esse ensinamento preparada pelo pastor Paulo Chaves Barbosa, eu faço questão sempre de mencionar esses homens de Deus, que Deus esteja cuidando deles também, né? Onde estiverem, nos presenteou, nos agraciou, e sabemos que é da parte de Deus, com esses ensinamentos que são tão presentes, tão contextualizados, são tão importantes para a vida do cristão, né? Para o nosso crescimento espiritual. Essa lição de hoje, a relevância dos 10 mandamentos na igreja, é muito interessante. Essa ênfase maior mesmo, porque bem sabemos que ela se seguirá no decorrer das lições que vão vir, através da vida dos nossos amados irmãos professores que vão estar ministrando. Nós hoje faremos a apresentação. Sei que para muitos irmãos não é apresentação, né? Pois conhecem, pois leem Êxodo, pois observaram o que Jesus traz, né? E complementa, né? Com relação aos mandamentos. E importante aqui é deixar bem claro que os mandamentos são tão presentes quanto toda a palavra do Senhor. Eu digo isso porque se está em Êxodo, no capítulo 20, mesmo assim, do Antigo Testamento, esses mandamentos, né, no qual Deus deu a Moisés, através das tábuas, que são aqueles mandamentos dos quais nós estamos falando, os 10 mandamentos, eles são muito presentes
E não pensemos que esses mandamentos são só do Antigo Testamento. Não, meus irmãos, não eram só para aquele período de tempo. Eles são totalmente aplicáveis e devem ser aplicados neste tempo presente. É importante nós iniciarmos já dessa forma. E como eu vinha falando, no decorrer das lições, nós estamos na lição 9, relevância dos 10 mandamentos à igreja. A lição 10, a lição 11, a lição 12. É interessante porque aí os irmãos, os professores vão poder então filtrar, né? Trazer mandamento por mandamento e caminhar e tirar ali ensinamentos. Hoje nós fazemos então essa abertura. E essa abertura ela bem se dá, né? Quando nós pegamos a lição e observamos aqui, o pastor teve o cuidado, eu creio que você em casa também tem, assim como eu tive aqui, são estudiosos que têm acompanhado a lição, fizemos toda uma relação, né? Cataloguei todos os versículos, ainda que nosso tempo muitas vezes, irmãos, não nos permite, nós discorremos todos os versículos, mas faça isso quando você está em casa, faça isso no teu estudo. Creio que você que já observou essa lição, está fazendo, senão ao terminar a lição, você pode catalogar versículo por versículo. Importante, a palavra do Senhor, ela penetra ao mais profundo da alma. Esta palavra, então é importante, amados, para nosso crescimento espiritual, nosso fortalecimento, que você esteja lendo a palavra do Senhor, versículo a versículo separado. Não tem um mais importante que o outro. Todos os versículos são bênção para as nossas vidas, são ensinamentos para nós carregarmos no decorrer da nossa jornada, aqui da nossa caminhada, para que nós possamos guardar no nosso coração, pois é a palavra do Senhor. Iniciamos então, irmãos, falando os 10 mandamentos, e damos então hoje, nesta manhã, uma passada por esses mandamentos, mas no fundamento de nós entendermos um pouquinho deste ensinamento que Deus deu, as ordenanças que Deus deu, e observarmos então. Quero dizer aos irmãos que Êxodo capítulo 19, do versículo 1, diz assim: ao terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, está falando lá do Êxodo, né? No mesmo dia chegaram ao deserto do Sinai, período em que ocorreu tudo isso, onde as tábuas foram escritas no Monte Sinai. E aí o povo de Israel chega, né? Sai do Egito, quando ele diz ao terceiro mês da saída dos filhos de Israel do Egito, no mesmo dia chegaram ao deserto do Sinai. Quem chegou ao deserto do Sinai? O povo de Israel, aquela nação, né? Em Êxodo 20, 27 também, isso faz parte aí do texto básico, né? Nós não podemos pular essa parte, temos que observar, porque é o início da nossa caminhada aqui. Um dos mandamentos é: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Mandamento muito, muito importante, que vai ser filtrado, como eu falei, no decorrer das lições. Você vai poder ver esse mandamento, qual é esse mandamento e o que Deus, na sua infinita grandeza, poder, Ele tem para nos mostrar como ensinamento, né? Ainda que eles são bem claros, bem lógicos, mas é muito profundo. O Salmo 19, do versículo 1 ao 14, ele mostra a grandeza desse Deus. Ele está falando para nós de quem é esse Deus que cuida do povo, que cuidou do povo de Israel, que cuida da nossa igreja, que cuida do seu povo, de todo aquele que se rende, de todo aquele que se coloca, né, na brecha, aquele que entrega os seus caminhos. Esse Deus em quem nós estamos falando, né? A palavra do Senhor diz assim no Salmo 19, do 1 ao 14: os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Não há linguagem nem fala onde não se ouça a sua voz. A sua linha se estende por
toda a terra e as suas palavras até o fim do mundo. Neles pôs uma tenda para o sol, o qual é como uma noiva que sai do seu tálamo e se alegra como um herói a correr o seu caminho. A sua saída é desde uma extremidade dos céus e o seu curso até a outra extremidade, e nada se esconde ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente. Mas desejáveis são os do que o ouro, sim, do que muito ouro fino, e mais doce do que o mel e o licor de favos. Também por eles é admoestado o teu servo, e em os guardar a grande recompensa. Quem pode entender os seus erros? Expurga-me tu dos que me são ocultos. Também da soberba guarda o teu servo, para que se não assenhorei de mim, então serei sincero e ficarei limpo de grande transgressão. Sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor, rocha minha e redentor meu. Que você possa dizer isso ao Senhor neste momento, porque nós estamos provando da essência que é a tua palavra. Que seja o desejo de nosso coração, amados. Sejam agradáveis as palavras da minha boca, assim como o salmista deixou, e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor, rocha minha e redentor meu. Salmo 19, do 1 ao 14. E o Êxodo, capítulo 19, versículo 5, que diz: agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, a palavra de Deus para toda a congregação, a palavra de Deus para toda a igreja, a palavra de Deus para nós hoje, presente, bem presente, meus irmãos. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Palavra de Deus, toda a terra é do Senhor. O que nós queremos com isso, amados, e que procuramos neste momento, vamos tomar conhecimento desses 10 mandamentos que vamos discorrer aqui, atentar para o conteúdo e extensão de cada mandamento, Já visto que isso vai se dar gradualmente no decorrer das aulas, como eu digo, com mais minuciosidade, filtrando realmente, e submeter-se aos mandamentos do Senhor. Esses mandamentos não foram colocados para servirem como um amuleto, não foram colocados simplesmente para que o povo observasse e falasse: isso é impossível de se viver, como muitos o têm, Isso era, uns dizem, isso era para o período lá com o povo de Israel. Isso é no Antigo Testamento, não se aplica mais no Novo. Não. Esses mandamentos são muito presentes, eu repito, e muito atualizados. Eles devem ser observados, sim, por todos nós, dia após dia, procurando viver e obedecer na presença do Senhor. Quando pensamos nos 10 mandamentos, nós imaginamos logo um fato restrito ao passado no Antigo Testamento, que acabei de dizer, e antecipei, que nada tem a ver com o cristianismo da era da graça. Quem pensa dessa forma está totalmente enganado. Routledge Merritt disse que há todo tipo de pensamento sobre os 10 mandamentos. Todos gostam do filme, alguns os amaldiçoam, outros os quebram e outros os chamam de lei impossível. Aqui existem 3 considerações sobre os 10 mandamentos. Iniciaremos assim. Primeiro, você pode acompanhar aí na tua revista,
né? E vamos confirmando aqui no estudo. São palavras de Deus. Moisés transmitiu, mas o doador e autor é Deus. Onde está registrado isso? Êxodo capítulo 20, versículo 1. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Está registrado em Êxodo 20, versículo 1 e versículo 2, como você tem aí. Segunda consideração, apresentam a aliança de Jeová com Israel, apresentam a aliança de Deus com Israel. Deus faz uma aliança com o seu povo. Deus está fazendo uma aliança com o seu povo e deixa mandamentos que deverão ser observados. Êxodo 19, 5. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Aliança que Deus faz. No decorrer de toda a história nós temos observado, só o homem quebra. O homem pode vir a quebrar, mas o que Deus promete, Deus cumpre. Todas as alianças que também no Antigo Testamento e consequentemente através da teologia você aprende como pacto, o pacto que Deus faz é para não ser quebrado. A única chance que tem é do homem quebrar, o ser humano quebra. Em algumas das situações, nós poderíamos dar exemplo aqui. Ele quebra, mas Deus não. Deus faz aliança para não ser quebrada. Seguimos aqui a terceira consideração. Não são uma imposição autoritária, pelo contrário, ainda que muitos o tenham, né? E querem trabalhar muito essa tese, mas ela não é autoritária, mas produz uma aliança que foi aceita alegre e voluntariamente. O exemplo está em Êxodo 18, 8. E relatou Moisés ao Senhor as palavras do povo. O versículo diz: então todo o povo respondeu a uma voz e disse: tudo o que o Senhor tem falado, faremos. Relatou Moisés ao Senhor as palavras ao povo. Êxodo 19, 8. Desculpe. Êxodo 19, 8. Os mandamentos traçam uma linha de relacionamento vertical. Isso aqui é muito interessante. Desde quando eu acho que aprendi a respeito e hoje compartilho com os irmãos, os queridos que neste momento acompanham, achei que foi um divisor de águas, porque me trouxe uma compreensão muito clara, esclareceu e trouxe assim, de uma forma bem, como se estivesse se abrindo o ensinamento em si, né? Então esse comentário aqui é precioso, observe. Os mandamentos traçam uma linha de relacionamento vertical. Como vertical? Os mandamentos, os 10 mandamentos, dentro desses 10 mandamentos você vai observar uma linha vertical, que significa Deus, o homem. Então uma linha vertical, Deus e o homem. E outra horizontal, né? Quando você observa na horizontal, quem está na horizontal? Homem para com o homem. Se nós observamos, então, parece que formou uma cruz, né? A impressão é que formou? Eu tenho certeza que formou uma cruz. E nós então nos remetemos a quem? A Jesus Cristo, né? Que pagou realmente o preço que pagou na cruz. Relacionamento vertical, homem para com Deus. Horizontal, homem para com o homem. Nas palavras de Lutero, os 10 mandamentos formam um compêndio de doutrina divina, o qual nos ensina como devemos nos comportar, a fim de que a nossa vida agrade a Deus. Ensinamentos para levarmos para a vida toda. Ensinamentos para passarmos, para admoestarmos em amor, ensinando, né? E procurando de fato viver na íntegra, dia após dia. Quando nós observamos aqui então, e acabamos de falar, né, sobre esse relacionamento, homem para com Deus, na vertical, homem em relação a Deus, né? Nós observamos isso em Êxodo 20, do 3 ao 11, 20, do 3 ao 11, do versículo 3 ao 11.
homem em relação a Deus, tudo que é atribuição a Deus, para o homem para com Deus, a questão obediência. Os 4 primeiros mandamentos tratam do relacionamento comprometido do homem com Deus. Esses revelam 4 características de Deus, segundo Paul Hoff, que deverão ser observadas. Então, há um homem de Deus aqui, que na verdade nos traz a luz aqui, nos ajuda, nos impulsiona nesse sentido, de observarmos 4 características de Deus. Observando então que os 4 primeiros, dizem diretamente de uma ação do homem para com Deus em obediência. Primeiro ponto, a unicidade de Deus. Primeira característica, a unicidade de Deus. Deus chama atenção para si mesmo em primeiro lugar, proibindo a idolatria. O homem não pode adorar outros deuses, pois não existem. Eles são como o vento. Quem exemplifica isso? Quem exemplifica isso é Oséias, no capítulo 12, versículo 1. Ele diz assim: Efraim se apacenta de vento e segue o vento leste. Todo dia multiplica a mentira e a destruição, e fazem aliança com a Síria, e o azeite se leva ao Egito. Que passagem tremenda, né? Tirada lá do Antigo Testamento. Em quem está pautada a nossa confiança, né? Em quem está pautada? Deve estar pautada em Deus, porque fora de Deus não tem. Ela é mandada ao vento. Tudo que nós fizermos à parte, sem consentimento, sem realmente estar pautada e depositada na confiança do Senhor, é algo que o vento leva, como veio esse exemplo aqui. Então fala da unicidade de Deus. Êxodo 23 diz: Não os adorarás nem lhes dará culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais e dos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. Então, só devemos adorar ao Senhor. É fato, somente adoração a Deus. Não existe atalho, e quem pega atalho não prospera, não obtém êxito. Pelo contrário, é como se estivesse buscando o vento, que de fato a gente não sabe nem para onde vai, nem para onde vem, né? Para onde sopra. Esse é o ensinamento. Segunda característica, a espiritualidade de Deus. Espiritualidade de Deus, Êxodo 24, 6, né? Que pega 20, do 4, não farás para ti a imagem de escultura, nem semelhante alguma de que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes dará culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais e dos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. Acabamos de ler. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. A espiritualidade de Deus. Ao homem é proibido adorar imagens, como também prestar culto ao verdadeiro Deus de forma errada. João 4:24, Deus é Espírito e importa que os adoradores o adorem em espírito e em verdade. Esse segundo mandamento não foi dirigido aos deuses pagãos das outras nações. Isso foi proibido no primeiro, mas contra a falsa noção de adoração a Deus que pudesse levar Israel a representá-lo por uma imagem conforme costume das nações ao redor. Deuteronômio 4, 15 e 19 diz: Guardai, pois, com diligência as vossas almas, pois nenhuma figura vistes no dia em que o Senhor em Horebe falou convosco do meio do fogo, para que não vos corrompais e vos façais alguma imagem esculpida na forma de qualquer figura semelhante de homem ou mulher, figuras de algum animal que haja na terra, figura de alguma ave alada que voe pelos céus, figura de alguns animais que se arrastam sobre a terra, figura de algum peixe que esteja nas águas debaixo da terra. Que não levantes os seus olhos aos céus e veja o sol, a lua, as estrelas, todo o exército dos céus, e seja impelido a que te inclines perante eles,
e sirvas aqueles que o Senhor teu Deus repartiu a todos os povos debaixo de todos os céus. Que passagem tremenda, por isso que eu digo, a Bíblia deve ser lida, a palavra do Senhor deve ser anunciada. Temos que confirmar, meus irmãos, em nosso coração que só há um Deus, só há um Criador. Esta é a palavra. E que Ele nos adverte, Ele nos ensina, advertiu o povo de Israel e adverte a igreja hoje do Senhor. Que nós não podemos fazer para nós ídolos. E esses ídolos, eles são, na verdade, dentro de um contexto agora, trazendo para os nossos dias, o que pode tomar a frente ou tomar o lugar do Senhor é um ídolo. O que pode tomar o lugar do Senhor na tua vida passa a ser um ídolo. Então cuide, tome cuidado. Só a Deus devemos realmente adorar e prestar realmente o verdadeiro louvor. Observamos a espiritualidade de Deus, na segunda característica. Numa terceira característica ainda, a santidade de Deus. Deus é santo. Esse mandamento proíbe o uso do nome de Deus de maneira leviana, insincera. O nome de Deus revela o seu caráter. Jesus deu ênfase à atitude de reverência que devemos ter com o nome de Deus. Na oração que ensinou, santificado seja o teu nome. Em Mateus 6:9, Mateus 6:9, completo diz, portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. É algo precioso realmente, A palavra divina. Então, como nós sabemos que Deus, a palavra de Deus deve ser realmente o nome do Senhor, deve ser santificada, e que Deus, Ele é santo, nós não podemos em nenhum momento estar brincando, sejam por jargões, sejam com palavras que o mundo vem trazendo, ensinamentos que muitas vezes pegam, E às vezes a gente, sem querer estar, ou propriamente essa palavra sem querer, ela fica meio vazia numa situação dessa, onde nós estamos tomando posse da palavra do Senhor, Estamos tendo realmente o conhecimento, e que não é a verdade que nós não podemos falar da palavra do Senhor em vão, usar a palavra do Senhor em vão. E o quarto tópico, quarta característica, que fala sobre a soberania de Deus. A soberania de Deus, Êxodo 20, 8:11, 8:11 vai dizer: lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas no 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus, não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Um dia da semana pertence a Deus. Reconhece-se a soberania de Deus, guardada o dia do repouso. Santificar significa separar para o culto e serviço. Esses 4 mandamentos formam uma parte vertical do pacto que trata do relacionamento do homem com Deus. Então nós observamos nesses 4 mandamentos que é o relacionamento de Deus para com o homem para com Deus. Então agora nós observamos um pouquinho então do homem em relação ao homem, na questão horizontal. Deus chamou Israel para ser propriedade peculiar, reino de sacerdotes, nação santa dentre todos os povos. Efésios 6, 2, 3 diz: honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Efésios 6, versículo 2, versículo 3. A observância dessa lei é tão importante que bênçãos são prometidas a todos quantos o guardarem, que nós chamamos de mandamento com promessa. Respeito aos representantes do povo, e começa por casa. Se os irmãos observarem, começa pela nossa casa.
A vida humana é sagrada. A vida humana é sagrada, Êxodo 20, versículo 13. Pois o mandamento que diz, não matarás, o sexto mandamento, né? Não matarás. É a proibição do homicídio. Com quem nos fez, Deus conhece, como quem nos fez. Deus conhece a maldade inata em nosso coração. Deus freia essa maldade e nos exorta ao respeito e à integridade física alheias. Mas não esquece a palavra de João. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. 1 João 3,15, né, que diz, qualquer que odeia seu irmão é homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanecendo nele. Nós falamos muito no decorrer das aulas já sobre empatia, né? Nos colocarmos na posição dos nossos amados irmãos, amarmos até aqueles que nos odeiam. E a palavra do Senhor, ela é bem taxativa nesse mandamento, no sexto mandamento, quando diz, não matarás, tratando da parte horizontal. Isso é do irmão para com o irmão, né? Acabamos de observar. Então, observamos que a palavra de Deus, a vida humana, ela é sagrada. Ninguém tem o direito de tirar a vida de ninguém. Também é verdade. A família também é sagrada, a instituição divina, né? Êxodo 20:14, quando diz, seria o sétimo mandamento, não adulterarás. Esse mandamento protege o matrimônio por ser instituído por Deus. Levítico 20:10 fala sobre isso lá no Antigo Testamento. Jesus, ao interpretar esse mandamento, nos mostra que a lei de Deus tem a ver com os pensamentos e intenções do coração. É interessante notar que quando se trata dos mandamentos horizontais, homem, né? Irmão para com irmão, a ordem é primeira aos de casa, depois aos de fora. Como eu acabei falando, começa sempre por casa e depois se coloca para fora, né? Para o convívio, para o dia a dia, para o trabalho, para a comunhão, para todos os momentos que nós temos fora do nosso lar. E o quarto, respeito à propriedade alheia. Tem mais um ponto, né? Respeito à propriedade alheia. Êxodo 20:15. Êxodo 20:15 diz, seria o oitavo mandamento, não furtarás. Sim, há várias maneiras de violar esse mandamento. Não pagar suficientemente ao empregado, é um exemplo, você está observando aí na sua revista. Não fazer o trabalho correspondente ao salário combinado. Cobrar demasiado, além de roubar. Isso é desrespeito à integridade alheia. Efésios 6, 5, 9, eu tenho aqui. Efésios 6, 5, 9 diz, vós servos, obedecei a vossos senhores segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade de vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor, e não como aos homens, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo, seja livre. E vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o Senhor deles e vosso está no céu, e que para com ele não há acepção de pessoas. Sempre dissemos, nós aprendemos isso, Deus não faz acepção de pessoas. E mais um mandamento precioso que nós devemos, como diz aqui, respeitar a propriedade alheia, aquilo que não é nosso, que não nos pertence. Nos remete até a pensar também naquela questão dos bens mal adquiridos, né? De fontes duvidosas, tudo isso está englobado nesse ensinamento. Não devemos ter, se é de fonte duvidosa, se é mal adquirido, não tenha, porque isso não é bênção, isso pode ser verdadeiramente maldição para a tua vida, para a minha vida, para a vida daqueles que compartilham dessas ações. A palavra nos ensina, tem mandamentos que são profundos do Senhor, direto para a igreja, direto para o seu povo. Vamos lutar juntos, amados, vamos interagir, vamos nos admoestar assim em amor. Penso sempre que aqui não é uma aula, mas é um momento de nós estarmos absorvendo
a palavra do Senhor e aprendendo junto, porque Deus vai falando nos nossos corações. Ele traz realmente esclarecimentos, muitas das vezes que nós buscamos, estudamos, esmiuçamos, filtramos, mas um momento como esse, quando realmente é explanada, quando começamos a ler os versículos, é a clareza que Deus traz e contempla, né, e completa em nosso coração. Observamos então respeito à propriedade alheia. Tem mais um que fala sobre a justiça. Êxodo 20:16. Êxodo 20:16 diz, mais um mandamento, o 9º mandamento. Não dirás falso testemunha contra o teu próximo. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Extremamente importante, ainda que nós não consigamos dizer este é mais importante do que o outro, mas todos são realmente de suma relevância, né, e importância para nós. Eu disse, o testemunho falso, sem valor e sem fundamento, constitui uma das formas mais seguras de arruinar a reputação de uma pessoa. Provérbios 6 fala sobre isso, Provérbios 6, do 16 ao 19. Provérbios 6, 16, do 16 ao 19. Essas 6 coisas o Senhor odeia. Vou repetir. Estas 6 coisas o Senhor odeia. E a 7ª, a sua alma abomina. Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, o coração que maquina pensamentos perversos, pés que se apressam a correr para o mal, a testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contendas entre irmãos. Provérbios 6, 16 ao 19, creio que você tem aí, você já leu, você já passou, você está anotando também. Provérbios 6, o testemunho falso sem valor e sem fundamento constitui uma das formas mais seguras de arruinar a reputação de uma pessoa. Estamos falando do mandamento número 9, não dirás falso testemunho contra teu próximo. O controle dos desejos. Eita, esse aqui, irmãos, o controle dos desejos. Êxodo 20, versículo 17. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. 10º mandamento. Não cobiçarás é a manifestação plena do caráter ético do decálogo, dos 10 mandamentos. A cobiça é o ponto de partida de muitos pecados contra Deus e contra os homens. Cobiça é o desejo moderado e violento de possuir alguma coisa. Não se trata de simples desejo, mas do desejo que é sensual e não restrito ao disciplinado. Paulo faz referência a esse mandamento em Romanos 7. Romanos 7, que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei, porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse, não cobiçarás. Percebe? Não apenas como autobiografia, é a biografia de todo ser humano. Foi esse pecado interior, em parte, que levou à queda de Adão e Eva. Então, queridos, não tem desculpa. Não existe desculpa. Tem que ter sim arrependimento, tem que ter sim reverência ao Senhor e espontaneidade de abrir o coração e falar, Senhor, eu pequei. Senhor, tira de mim este mal. Se isso vem, né, lá de Adão e Eva, se faz parte, como nós dizemos, do pecado original, se essa ação, ela é muito provável na minha vida, se eu não buscar a Ti, se eu não andar na Tua presença, se eu não andar em obediência ao Senhor, então, Senhor, né, faz uma obra em minha vida, realmente me perdoa os meus pecados, eu não quero que isso aconteça, eu não quero compactuar com essas obras que são obras das trevas, que estão tão próximas e tão presentes. Liberta-me deste mal. Isso deve ser uma oração que nós devemos fazer sempre. E ajuda, Senhor, me ajuda a obedecer os teus mandamentos, as tuas ordenanças. Observamos o controle dos desejos, né? E entramos na parte final, queridos, onde
nesse passeio só apresentando, na verdade, os 10 mandamentos, observamos agora Jesus e os 10 mandamentos. Observamos aqui nesse contexto, olhando olhando os 4 primeiros versículos, falando na questão vertical do homem para com Deus, né? Na questão obediência direta a Deus. Agora, do 4 em diante, até o 10º, nós chegamos na questão horizontal, onde é o tratar do homem para com o homem, igreja, comunidade, relacionamento. E observamos um pouquinho então agora, olhando pelo panorama do Novo Testamento, Jesus e os 10 mandamentos. Jesus não veio revogar ou invalidar a lei, pelo contrário, veio cumpri-la de acordo com o propósito eterno de Deus. Jesus ampliou a lei mostrando os motivos íntimos e as atitudes do coração que conduzem o homem a quebrar os mandamentos. Mateus 5, 21 ao 30. Mas eu vos digo, Mateus 5, do 21 ao 30, um pouquinho extenso, mas é importante nós lermos, onde Jesus vai dizer: ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão será réu do juízo. E qualquer que disser a seu irmão, raca, será réu do sinédrio. E qualquer que lhe dizer louco será réu do fogo do inferno. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Concilia-te depressa com o teu adversário enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial e te encerre na prisão. Em verdade te digo que de maneira nenhuma sairás dali enquanto não pagares o último cêntimo. Ouvistes que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para o cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Portanto, se o teu olho direito se escandalizar, arranca-o e tira-o para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. Se a tua mão direita te escandalizar, corta e atira para longe de ti, porque te é melhor que um dos teus membros se perca do que esteja todo o teu corpo lançado no inferno. Palavra em Mateus, no capítulo 5, no versículo 21 ao versículo 30. Ensinamentos de Jesus. Jesus pega os mandamentos, ele diz: eu não vim para revogar a lei, mas eu vim para que seja cumprida. E quando nós pensamos então que os 10 mandamentos lá do Antigo Testamento, onde Deus dá a Moisés, escreve nas tábuas, e ele apresenta um povo, aparentemente muitos dizem: olha, é impossível de se cumprir. Jesus nos mostra que eles são tão reais e tão presentes e devem ser realmente observados, que Jesus pega e abre, esmiuça e mostra: olha, tá vendo? Esses são os detalhes de cada mandamento desse aqui. Quando ele diz: não adulterarás, quando ele diz: não cobiçarás a casa do teu próximo, ele está dizendo que só em pensamento, antes de fazer que haja o ato, mas só em pensamento você está fazendo. Então, eu observo que Jesus ainda filtra bem mais essa questão, né? Jesus condenou o legalismo dos fariseus, que transformaram a lei num amontoado de proibições, a qual eles mesmos estavam isentos. Lucas 11:46 vai falar sobre isso. E ele lhes disse: ai de vós também, doutores da lei, que carregais os homens com cargas difíceis de transportar, e vós mesmos nem ainda com um dos vossos dedos tocais essas cargas. Meus irmãos, observamos, nós muitas vezes falamos assim, que toda autoridade é constituída por Deus, e de fato ela é constituída por Deus. Mas não pense que tamanha autoridade não vai ter que prestar conta para Deus. Sim, cada um vai ter
que prestar conta diante de Deus, porque entra bem aquela palavra que nós lemos e observamos e atentamos, que quando Jesus voltar, quando o justo juiz vier, toda língua confessará, todo joelho se dobrará, sejam magistrados, sejam pessoas comuns do nosso dia a dia, né? Podemos dizer assim, até os magistrados, até os doutores. Quanto mais responsabilidade, pode ter certeza, mais vai ser requerido. E quando nós observamos assim, então, né, nessa questão de observar a importância, quando Jesus ele condena o legalismo dos fariseus, né, ele também diz que o grande erro dos judeus foi tirar o coração da lei. Tornaram-se legalistas ao extremo e se esqueceram da pessoa. É aquela questão de falar, façam, mas eu não estou fazendo. Que Deus conhece o nosso coração, conhece o mais profundo do nosso coração. Então Ele sabe e Ele conhece, e não há desculpa diante de Deus, né? Ele nos ensina, Ele nos admoesta em amor, Ele nos deu todo ensinamento e Ele dispõe a todos nós os ensinamentos. Agora precisamos atentar, precisamos começar a viver. E na parte da conclusão, para nós fecharmos aqui essa apresentação, essa passagem só pelos mandamentos, os quais nas próximas lições que se seguirão, repito, vão ser mais filtrados, são apresentados mandamento por mandamento, né? Ele diz assim, o autor, é importante notar que em todo o livro do Êxodo, Deus trata o povo como vós, mas ao falar do decálogo, o pronome é tu. A sede do moral, né, da religião está no indivíduo. A moral brota dentro da pessoa. Jesus disse que o que contamina o homem é o que vem do coração. Sim, é o que vem do coração, mas o que sai da boca procede do coração. Isso contamina o homem. Está em Mateus capítulo 15, versículo 18. Baseados nos expostos, podemos perguntar duas perguntinhas, do qual eu faço primeiro para mim, meus irmãos. Como cada um de nós tem reagido aos mandamentos de Deus? Que você, na sua intimidade, no seu eu, possa estar colocando isso ao Senhor, e até através de uma oração no íntimo, como cada um de nós tem reagido ao mandamento de Deus. E a segunda, será que a forma de amar o próximo tem evidenciado o nosso amor a Deus? Porque é o grande mandamento, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Se nós não amamos o próximo, como poderemos amar a Deus? Amém, amados? Deus abençoe os irmãos, completando tudo aquilo que, porventura, eu não consigo traduzir em palavras para os irmãos, mas sei que os irmãos têm acompanhado a lição, têm observado aqui os mandamentos que estão catalogados em Êxodo capítulo 20, tem observado os ensinamentos do Senhor Jesus, quando Ele traz o Novo Testamento e Ele abre, Ele filtra, Ele esmiuça, Ele traz com maior clareza, né? Ele nos mostra, e que Deus, na sua infinita grandeza e poder, majestade, possa nos abençoar cada dia mais, no sentido de estarmos observando os seus mandamentos, atentando a ponto de podemos nos desviar dessas ciladas que tão de perto nos rodeiam. Sejamos, né, pela sua infinita grandeza, abençoados a ponto de orarmos, intercedermos, não somente por nós, pela nossa família, mas por toda a nossa igreja, para que juntos possamos caminhar e assim observar os ensinamentos do Senhor. Deus abençoe em nome de Jesus, que até a próxima aula, que nós possamos crescer na graça e no conhecimento de Jesus. Deus os abençoe, amado.